Olá pessoal, tudo bem? Eite por aqui e hoje a dica é sobre as fitônias. A fitônia é uma queridinha aí do momento. Falou em terrário, colocar plantas fora o musgo é a fitônia que a gente pensa. Por quê? Ele é muito fácil de ser encontrado e muito fácil, ele sobrevive muito fácil no terrário, tá bom? Então, quais as características da fitônia, né? Ou planta mosaico? Ela tem esse nome, planta mosaico, por conta dessas nervuras que ela tem, né? As nervuras e esse contraste que ela tem formando um mosaico. Então, você no garden, você pode encontrar em garden, plant shop, em lojas de plantas, como fitônias ou planta mosaico, tá bom? E como que ele sobrevive? Quais que são as condições ideais para ela, né? As condições ideais para ela, elas são plantas forrageiras. Você vê que ela tem um porte consideravelmente baixo. Então, a fitônia, ela gosta muito de meia sombra ou sombra. O que quer dizer meia sombra ou sombra? Ela fica muito bem em jardim, embaixo de árvores, em cobertura, né, que não bata sol. Porque se bater sol direto, ela acaba queimando. Então, por isso que ela vai muito bem no terrário. No terrário também é ótimo a gente colocar plantas de meia sombra e sombra, que não bata sol direto. E o tipo de substrato que ele gosta é um substrato fértil e fofo. Ele não pode estar compactado, muito preso. Vocês podem ver aqui no vasinho que o substrato ele é bem soltinho, bem fibroso. Então é bem fácil o manuseio dele. Então esse é o tipo de substrato que ele gosta. E no terrário também a gente utiliza um substrato que ela tem uma retenção de água, também que ela gosta de umidade. Ela não gosta de frio e nem de vento. Então se você tiver um pote desse aqui de substrato, um vasinho desse aqui de fitônia, se você tiver um vasinho desse aqui de fitônia na sua casa, se atente, não deixar no sol direto e colocar ele onde não bata muito vento e nem seja frio, tá? Então é de planta de meia sombra, sombra e de meia luz, tá bom? Então é bem tranquilo o cuidado dela. Vamos lá. E eu vou mostrar para vocês por que a gente utiliza muito a fitônia no terrário, a planta mosaico. Porque olha a quantidade de variações que a gente tem de fitônia, de coloração, textura, formato da folha. Então aqui a gente vai do rosa até o verde a quase branco, né? Então, qual que é a relevância para mim de utilizar a fitônia no terrário? É dar vida, dar um contraste no terrário. Por quê? Normalmente os musgos são muito verdes, né? Todos os musgos praticamente têm tonalidade verdes. E a fitônia vem aqui com rosa, vermelho. As folhas também tem uma variação. Aqui ela tem uma borda reticulada, né? Uma borda cortadinha, afinada. Diferente dessa aqui, por exemplo. Essa fitônia aqui já tem uma borda mais arredondada. E você vê as nervuras dela, que é o charme dela. Por isso que é planta mosaico. Outra dúvida também é quando eu compro a fitônia e vou montar ele pro próprio terrário, como que eu conservo essa planta? Então, luminosidade indireta ou sombra, é uma planta de sombra, meia sombra, ou seja, não pode pegar e deixar no sol direto, porque senão ela vai queimar, vai desidratar e vai acabar morrendo. Ela é muito encontrada como planta forrageira, embaixo de árvore, então você consegue imaginar qual que é o ambiente ideal, um ambiente mais úmido. Ela gosta muito de umidade, só que ela não gosta de frio e nem de vento, tá? Então esse é o cuidado que você vai ter que ter. Beleza. Eite, comprei um vasinho de fitônia, e só que eu vou plantar ela só outro dia, semana que vem. Como que eu cuido dela? Então, essa é uma planta que ela gosta muito de umidade, então você pode molhar um dia sim, um dia não. Como que você vê? Se o substrato estiver seco, você vai colocar o dedo na terra e ela vai sair praticamente limpo. Então aqui ele está precisando de água, já posso molhar ela. E se você colocar o dedo, sentir ela geladinha, a terra gelada, e vir um pouquinho de terra grudada, tá bom de água.
E a própria fitônia também, ela sinaliza quando está precisando de água. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplares, a raiz ficou fora e ela desidratou. Então assim que ela começa a secar. Antes de chegar nesse ponto de seca, de quebradiço, ela fica assim, um pouquinho mais caidinha. Normalmente ela se recupera, é uma planta bem rústica, ela se recupera depois que você colocar na água ou no substrato úmido, tá bom? Substrato fértil. Eite, como que eu conservo essa planta em casa? Então, cuidado na rega, cuidado para não molhar em excesso e não molhar pouco. Então é só colocar o dedinho aqui, sentiu que está úmido, tá bom de água, e se a planta estiver de pezinha, tá bom de água. Aqui já está prestes para hoje mesmo eu vou molhar ela, porque o substrato ela tá bem sequinho, tá vendo? Então hoje eu vou molhar ela para ela não sentir e não cair, porque quando ela está precisando de água, ela tomba, ela começa a cair, tá? Pessoal, chegou o momento de transplantar e eu vou transplantando, vou tirando as dúvidas que eu recebo, que provavelmente seja a sua dúvida também, tá bom? Então, comprei lá as fitônias e como que eu realizo o transplante, tá? As fitônias, elas têm raízes, então aqui eu vou destacar alguma fitônia para vocês. Deixa eu ver, aqui ó. Vou destacar a fitônia para vocês e vocês vão ver que ela tem raiz. Ó, aqui tá a raiz dela. Aí uma pergunta, Eite, eu posso utilizar esse substrato que vem na fitônia no terrário? Então, como a resposta é, eu Eite não utilizaria. Por quê? Como que ele ficou um tempo na prateleira, ele pode ter inóculos de fungos, bactérias, então eu sempre dou preferência de tirar, não colocar esse substrato dentro do terrário e utilizar um substrato novo e fértil para a fitônia, tá? Então no máximo eu tiro, e eu não tiro todos os torrões da fitônia. Os torrões são esses pedacinhos de terra que fica grudado na raiz. Esse aqui eu deixo porque essa terra que está aqui na raiz dela, ela já estava no solo, embaixo do solo, né, na terra. Então, e como que eu faço o transplante dele? Eu posso fazer de duas maneiras. Tirar ela com a raiz assim. E se a raiz estiver muito grande, o que eu faço? Primeiro, quais ferramentas que eu utilizo? Praticamente você não precisa utilizar nenhuma ferramenta, mas aqui eu vou usar uma pinça só para colocar aqui no vidro. Esse vidro aqui eu escolhi com uma boca grande para ser fácil de manusear, tá? Então para quem está iniciando, a dica é: escolha um vidro de boca grande para você fazer os seus primeiros terrários. Como por exemplo, você pode usar um pote de geleia que você tem em casa, que iria descartar, ou um pote de palmito, de azeitona, que fica bem fácil. Aqui eu vou cavocar um pouquinho o substrato, fazer um buraquinho. Para quê? Para que essa raiz que está aqui, ela fique bem ali dentro. E se a raiz estiver muito grande, o que eu posso fazer também? Eu posso fazer um tufinho enrolando ela para ela couber no buraquinho que eu fiz ali no terrário, tá? Aqui eu vou usar a pinça para fixar ela. E depois só transplantar ela. E é assim que eu realizo o transplantio da fitônia, tá? E aí depois aqui eu venho com o dedo mesmo. Tá vendo a importância de ter uma boca grande do vidro? Porque com a mão mesmo eu consigo fazer todo esse trabalho. Se a boca fosse menor, mais estreita, aí eu teria que utilizar outras ferramentas que são simples também, que você tenha em casa. Por exemplo, pinça, hashi você pode utilizar. Então, pincel. Então são praticamente ferramentas que eles sejam mais compridos e que caibam numa boca menor, tá? Então aqui ele já está apto para ficar no terrário. Aí eu iria molhar ele e fechar, tá? Agora eu vou mostrar para vocês outro processo de transplantio que eu posso realizar. Vou utilizar aqui outra fitônia. Aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Você vê que essa fitônia, ela veio duas e tá bem grande.
Então, às vezes, eu me limito por conta do tamanho da planta. Eu falo assim, bom, poxa, eu queria usar muito essa planta aqui, mas eu não posso. A grande vantagem é que você pode fazer a propagação, multiplicar essa planta por estaquia. O que é a estaquia? Eu só corto aqui, vou cortar com a mão mesmo. Que aí você viu que ela ficou na metade do tamanho, ela estava bem aberta assim. Para ela couber no vidro, eu vou utilizar só uma e vai ser muito, vai caber bem no vidro e vai ficar bem bonito. Aí quando você visualizar que a folha está danificada, tal, você pode descartar ela aqui, tá? Nesse caso aqui ela está queimadinha, vou descartar a folha e para que entre só coisa saudável dentro do terrário. E o que é a estaquia? Vocês viram que eu cortei aqui e ela se propaga como? Eu cortando aqui na verdade ela já começou a enraizar no nó. O nó o que é? É essa partezinha da planta aqui que fica entre o caule. Aí tem um nó aqui, um nó aqui. Então no nó, ela libera as raízes. Se você enterrar aqui, ó, por exemplo, se eu arrancar essa raiz aqui e eu plantar, ela vai enraizar. Então esse que é o modo de propagação por estaquia. E por isso que a fitônia é muito utilizada. Se eu quiser utilizar só essa parte aérea das folhas no terrário, eu posso destacar aqui. Destaquei. E aqui ela vai desenvolver raiz, tá? Então aqui, ó, você viu que o porte dela ficou bem menos volumoso e ela vai se comportar muito bem no vidro. Aqui eu posso enraizar ela na água ou eu posso colocar aqui já no substrato úmido. Então aqui eu vou só colocar aqui, enterrei ela e compactar ela um pouquinho para não ficar solta. Lembrando que o substrato que eu utilizo é um substrato bem fértil e úmido, tá? O que eu quero dizer com úmido? Vou pegar aqui o substrato para vocês darem uma olhada. Esse aqui é um substrato úmido. Ó, úmido é quando eu aperto a terra aqui e ela fica no formato dela, tá vendo? E você vê que não escorreu água, não está encharcado e ela fez consegui fazer essa massinha. Então esse é o ponto de um substrato úmido. Então no terrário é sempre bom você deixar a textura do substrato, a umidade do substrato nesse ponto. Aqui eu descompactei e se eu apertar aqui ela vai criar forma, então esse é o ponto do substrato, tá bom? Então aqui já está bom para o substrato, o substrato já está bom para a fitônia. Então aqui eu consigo brincar muito com as variações de cores. Aqui mesmo, aqui ó, um terrário bem simples que eu estou fazendo. Aqui ele já dá um contraste, tá vendo? Uma aqui tem a nervura vermelha e a outra aqui tem a nervura mais rosada, tá? Então essa é a graça de utilizar a planta fitônia, tá? E o legal é que ele é muito acessível, é bem fácil de ser encontrado. Outra pergunta recorrente que eu recebo, o pessoal acha que esse branquinho ele pode ser um mofo, tá? Esse pelinho aqui. Mas não, isso aqui é natural da planta, tá? Então é como se só fosse os pelos das plantas que ajudam na condição para sobreviver na natureza, tá bom? Então esse pelinho aqui, ele não é doença, tá? Então ele tá saudável, tá bem saudável, não confunda com doença, essa planta tá saudável, tá bom? Vamos lá, outra pergunta que eu sempre recebo. Ei, eu coloquei a fitônia aqui, ela vai crescer? Então a resposta é sim, a planta é uma planta viva, né? E aqui tem bastante nutriente, ela vai crescer. Se você quiser que ela cresça de uma forma uniforme, assim, bonitinho, a claridade, a luminosidade tem que estar uniforme também. Então ela gosta de um ambiente bem claro, só que sem sol direto, tá? Aí ela vai crescer uniformemente. Agora, se você colocar no terrário e você colocar o terrário num ambiente mais escuro, é como se a planta fosse buscar a luz, que a gente chama estiolamento. A planta vai começar a estiolar. O que é estiolar? Ela começa a buscar a luz e ela não cresce dessa forma uniformemente com várias folhas embaixo. O caule dela vai começar a esticar e ela vai ficar estiolada. Por exemplo, essa planta aqui, ela tá estiolada, ó, tá mais estiolada. Tá vendo que aqui não tem folhas?
ao espaçamento aqui entre folhas, então ela fica com esse aspecto. E ela cresce mais rápido porque ela vai buscar a luz, sabe? No popular a gente fala que ela vai buscar a luz e ela vai crescendo no sentido da luz, tá bom? Então isso aqui é uma planta estiolada, diferente desses aqui que ela tá bem volumosa, a claridade dela tá bem uniforme e ela cresce uniformemente, tá bom? Aí beleza, aí eu coloquei a fitônia no terrário. E como que eu faço a manutenção? Ela cresceu muito, posso podar, posso cortar, como que eu podo? Então como que eu faço a manutenção? A fitônia você pode podar com uma tesourinha mesmo, podando aqui, ou se for fácil, você pode tirar a fitônia e poda ela. Aqui, por exemplo, eu poderia cortar aqui, que eu não mataria a planta. Poderia cortar aqui e ficar só com essas duas folhas. Então, a fitônia, muito fácil a manutenção, você pode realizar a poda que depois ela vai crescer, vai ficar bonita de novo, para o controle do crescimento no terrário, tá bom? Outra coisa, uma dica que eu dou, uma dica bônus aí para você, é o que? No momento de fazer o terrário, principalmente as folhagens, evite colocar a folha em contato com o vidro. Por quê? Se essa folha estiver em contato com o vidro assim, encostado, na hora que eu molhar, a água vai acumular nessa folha que está encostada e ela não vai drenar, ela não vai descer. Então ela vai melar, vai apodrecer a folha e vai acabar perdendo a folha. Então, sempre que você for colocar alguma folhagem no terrário, dê prioridade para que ela não fique encostada no vidro, tá? Então, que fique assim sem estar encostado no vidro, que você vai ter um maior sucesso com a beleza da planta, a saúde da planta dentro do terrário. Então, molhou, deixou a terra úmida naquele aspecto que você forme uma massinha com a terra, é o ponto ótimo para que a planta sobreviva muito bem por muito tempo, tá bom? Eite, quando que eu vou precisar molhar de novo a fitônia? Você vai perceber que o substrato mesmo ele vai começar a secar e a fitônia também vai começar meio que tombar com sede. Ele vai ficar mais ou menos nesse aspecto aqui, ó. Tá vendo? Ele vai começar a enrugar, a secar, que vai ser o momento que ela vai começar... antes de chegar nesse ponto, você vai perceber e você já pode molhar de novo o substrato. Lembrando, cuidado para não encharcar o substrato e sim deixar ele úmido, tá bom? Outra coisa muito legal que eu trouxe aqui para vocês, para mostrar para vocês, é que a fitônia dá flor. Sim, ela dá flor. O que é isso aqui? Essa aqui é uma inflorescência, tá? Esse cachinho aqui é uma inflorescência, que é a flor da fitônia. E a flor dela, ela vai desenvolver aqui dentro. Aqui, ó. Tirei aqui para vocês. Essa aqui é a inflorescência. E essas partes verdes são as brácteas, são folhas para proteger a flor. Não sei se a câmera vai conseguir focar, mas ó, isso aqui é a folhinha de proteção da flor e a flor tá bem no meio aqui, ó. Não sei se tá conseguindo ver. Aqui tem duas florzinhas, uma florzinha aqui e uma florzinha aqui, entre as folhas verdes aqui. Tá conseguindo ver? Então essas pontinhas aqui, a flor que vai abrir ainda, que é a flor. Esse aqui é a inflorescência. E o que a gente fala, né, no paisagismo? Que a flor da fitônia, ele não tem um valor decorativo. O que é um valor decorativo na fitônia são realmente as folhagens, que tem esse desenho de mosaico nas folhas e essas cores maravilhosas, vibrantes, que dão uma vida, dá outra característica no seu terrário, tá bom? Então, é isso, pessoal. A dica que eu tinha que dar para vocês hoje sobre as fitônias é que não existe só essa fitônia, esse tipo de fitônia que é mais clássica, verde e branco. Existem diversos tipos de fitônias, colorações, formato das folhas, abauladas, redondadas, aqui elas são pontiagudas, cortadinhas nas bordas, nas margens, e aqui não são todas, tá? Tem mais variedade ainda no mercado, tá bom? Então essa é a dica para vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado das fitônias. Então, aqui está um exemplar de terrário com fitônia, tá? Aqui está o que eu falei para vocês, como a gente utiliza a fitônia para dar um contraste, quebrar o verde dos musgos. Então essa é uma fitônia que está destacando, tanto que a gente colocou ele no centro
E olha como que ela fica maravilhosa no terrário. Aqui também tem outra aplicação da fitônia no arranjo. Um arranjo que a gente fez nessa corujinha aqui de cerâmica. E qual que é a diferença entre estar aqui no vidro, no terrário, né? Ou no arranjo com um ambiente aberto. Aqui a frequência de rega vai ser maior. Aqui só para vocês terem uma ideia, aqui no ambiente que a gente está, eu molho ele dia sim, dia não, esse arranjo para a fitônia se manter saudável, bem úmida. E no terrário eu molho ele a cada 2, 3 meses somente. Então, por estar fechado, ele cria seu próprio ecossistema, a água recicla aqui dentro e ele se mantém sozinho, ele se autossustenta, mantendo o substrato sempre úmido, diferente daqui que o substrato vai secando mais rapidamente. Aqui eu tenho outro exemplar de um terrário já grande, o vidro já é maior. Aqui eu consegui utilizar a fitônia maior, já com umas folhas maiores, diferentes dessas fitônias que tem umas folhas menorzinhas. Se você comparar o tamanho da folha, o que está lá dentro no terrário é bem maior, que é por conta do vidro. A gente consegue trabalhar num vidro grande com fitônias maiores também. E você pode reparar, como eu disse também para vocês, que eu evito colocar as folhas das fitônias em contato direto com o vidro, para ele não melar, não estragar, não apodrecer, tá bom? E aqui está outro exemplar de aplicação da fitônia em 2 arranjos bonitinhos. Aqui com a fitônia rosa, as bordinhas bem reticuladas, e esse é a fitônia verde com as bordas verdes e quase a branco. E o bonito da fitônia é o brilho dela. Não sei se a câmera vai conseguir pegar o brilho dela. Ela consegue ter um brilho, parece seda, nessa folha aqui. E como eu estava explicando para vocês sobre a fitônia, olha que legal como que fica aqui. Ficou nesse terrário de pirâmide, formato de pirâmide. Tem diversos tipos de fitônias, cores e tipos. Então não tem problema, tá, gente? Você colocar a fitônia contra as plantas, é bem tranquilo, que ele fica muito lindo. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais em detalhes como que ele fica. E aqui nesse terrário também dá pra ver chovendo, né? Então ali na parede interna do vidro, ó, pode ver que tá com as gotículas tudo ali, que dá pra ver como se fosse a chuva. A planta faz evapotranspiração, faz a fotossíntese, libera essa umidade no ar, no interno, bate no vidro gelado e ele escorre para a planta e aí fica em ciclo. Então por isso que terrários tem baixa manutenção. Então fica aí a dica para vocês, beleza?